Daí, gurizada, bora falar um pouco sobre a religião dos outros? Fica aí. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito. E antes de começar o assunto, abre comigo a tua Bíblia em João 14, versículo 6, que diz o seguinte: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. E também abra comigo em João 13, versículo 34 e 35, que diz assim: Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Ali em João 14, 6, Jesus deixa bem claro que ele é o único caminho, que ele é a única verdade. E nós temos convicção disso. Nós, cristãos, sabemos que Cristo é o único caminho. Mas também diz o seguinte, lá em João 13, 34 e 35, que eu acabei de ler, diz que precisamos amar o nosso próximo, para que saibam que nós somos discípulos de Cristo. É um testemunho real a gente amar o nosso próximo. E me baseando nestes textos, eu gostaria de conversar com vocês, bater um papo sobre a religião do nosso próximo, ou seja, a religião dos outros. A gente sabe que a religião do nosso próximo é totalmente diferente da nossa, que é um caminho muitas das vezes oposto ao nosso. Nós entendemos isso, entendemos bem. Mas o problema não é esse. O nosso grande problema como cristãos, infelizmente, muitos crentes não respeitam a religião do outro. Ah, mas eu não concordo. Ok, se tu concordasse, tu estaria na religião dela, não é mesmo? Se tu concordasse, tu estaria lá com ela, naquela religião. Porém, a gente não está falando aqui sobre concordar, mas sim sobre respeitar, que são coisas totalmente diferentes. Então, quando a gente se depara com pessoas que têm uma religião diferente, uma religião que não é cristã, nós precisamos respeitá-la, que é o mínimo, e não ficar humilhando a pessoa e nem a religião dela, porque isso piora a situação. Se tu quer pregar o evangelho de Cristo, primeiramente, como Cristo ali falou, precisamos amar o nosso próximo, respeitando o nosso próximo. É assim que se demonstra, primeiramente, o amor de Cristo. E também tem uma coisa, a gente também não pode chegar pregando para a pessoa, porque nem todos querem ouvir a pregação do evangelho, infelizmente, nem todos querem ouvir. E nós não podemos colocar goela abaixo o evangelho, não podemos, porque não é assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo é educado e a gente acaba querendo fazer o papel do Espírito Santo, mas como a gente é pecador, a gente faz todo errado este trabalho do Espírito Santo, não é? Então nós precisamos deixar o Espírito Santo agir, precisamos confiar mais no próprio Deus, pois quando a gente tenta impor o que nós cremos, é uma falta de confiança no próprio Deus. Deus é capaz, sim, de trazer aquela pessoa à nossa fé, pelo poder dele, não pelo nosso poder. Obviamente, Deus vai querer nos usar, sim, mas primeiramente Ele vai querer nos usar no amor. O restante é Ele quem vai nos direcionar a fazer. Por exemplo, quando tu for pregar o evangelho, pregue a pessoas que querem ouvir, que estejam com o coração aberto. Porque tu pregar o evangelho com alguém que está com o coração e os ouvidos fechados, vai piorar a situação. Sim, porque não é por força. A própria palavra de Deus diz, não é por força. A gente, tem essa tendência a querer ficar com raiva da pessoa que não crê e acabar querendo pregar de maneira errada.
pregando apenas moralidade, sendo que o evangelho não é isso. A própria palavra de Deus nos diz para não entregar pérola aos porcos. Tem que entregar o evangelho a quem quer ouvir. Isso é muito comum quando algumas pessoas vão pregar em ônibus, metrô. Eu sei que a intenção dessas pessoas são genuínas quando vão pregar alto dentro de um ônibus, dentro de um metrô. Eu sei que a intenção é genuína. Porém, será que é eficaz? Porque a pessoa está lá cansada dentro de um ônibus, dentro do metrô, voltando do trabalho ou indo trabalhar. A pessoa, ela não quer ouvir. Ela quer ficar no cantinho dela de fone de ouvido muitas vezes. Não quer ouvir nada. Então, eu creio que essa pregação dentro de ônibus e de metrô é sim ineficaz, infelizmente. Eu sei que acontece muito, mas a maioria das pessoas rejeitam, debocham. Tem sido eficaz esse tipo de pregação? Será? Dá para refletir, não é mesmo? Podemos refletir com isso. Será que é eficaz isso? Então fica essa reflexão no ar. Eu vim aqui para trazer algumas reflexões para a gente bater um papo. Não tem uma resposta definida muitas vezes, mas para a gente refletir todos juntos. Outra coisa também que dá para refletir é a questão do ateu. Quando nós encontramos um ateu, nós tendemos a querer colocar ele contra a parede. Por que você é ateu? Por que isso? Por que aquilo? E tenta provar a existência de Deus para ele. Isso é inútil. A pessoa ela não é ateia porque quer. Muitas vezes ela teve uma vida boa, uma vida tranquila. Até melhor que a nossa. Ela simplesmente não crê na existência de um Deus. E não é só o nosso Deus, é qualquer divindade. A pessoa não crê. De jeito nenhum. E não é desta maneira, querendo provar, que vamos fazer com que essa pessoa se converta. Pois nós não temos poder de converter ninguém. Podemos sim orar por essas pessoas e devemos. Orar pelos ateus, pelas pessoas de outras religiões. Obviamente precisamos. Isso é fundamental. Mas não chegar fazendo isso. Isso é desrespeito. Chegar pregando e... eis que te digo, assim, assado, se a pessoa nem quer ouvir. Isso é um desrespeito para com Deus. Infelizmente. Mas essa questão também sobre... algumas pessoas acham que ateus são teístas que estão em negação, mas não é assim. A gente tem que parar com esse estereótipo de que ateu é uma pessoa que teve uma vida ruim, que Deus não atendeu um pedido dela e por isso que ela é ateia. Não. Isso é um estereótipo. Pode acontecer de existir pessoas assim? Claro que pode. Porém, a maioria não é assim. A maioria simplesmente não liga ou não liga se tem ou não um Deus, ou simplesmente acha que não existe, não crê que exista. Então, obviamente que é possível sim um ateu se converter, e eu falo por experiência própria. Claro que é possível. Mas não desse jeito. Nenhuma pessoa se converte assim. Pode existir pessoas? Pode. Mas a maioria não se converte assim. E eu falo também por experiência, porque eu vivi anos, quando mais nova, que eu não era cristã. E algumas pessoas tentavam me converter na força do braço e não deu certo. Obviamente, eu ficava com mais raiva de crente ainda. Ficava anojada. Então, eu falo por experiência. Eu sei que a pessoa sente quando alguém tenta colocar o evangelho goela abaixo. Eu sei que a pessoa sente. Eu estive no lugar dela. Sabe, no momento que eu me converti, não foi desse jeito. O momento que eu me converti foi de outra maneira. Foi de uma maneira mais amável, de uma maneira respeitosa. Foi de uma maneira totalmente diferente desse tipo de pregação. Desculpa aí se eu estou ofendendo alguém. Mas nós precisamos ter esta consciência de que ninguém converte ninguém. Muito menos na força do ódio, na força do preconceito, na força da raiva. Não adianta nada tu chegar pregando moralidade para quem não crê em Deus. Não adianta tu chegar pregando moralidade bíblica para quem nem sequer crê que a Bíblia é fonte divina. Não adianta. É a mesma coisa que nadar contra a correnteza. Não vai adiantar. Não se prega o evangelho pregando moralidade, muito menos moralismo, falso moralismo. Não é assim que se prega.
Eu tô gesticulando demais, mas... enfim, é assim. É assim que eu falo mesmo. Gesticulando. Então é isso, gurizada. Essa foi a reflexão de hoje. Espero que tenha sido uma bênção na tua vida. Eu gosto de trazer esse tipo de tema pra gente repensar juntos, pra gente refletir e ver o que podemos mudar no nosso comportamento. E não é algo que eu prego somente pra vocês, mas pra mim mesmo, porque eu já passei por isso, porque eu já tentei pregar na força do ódio e não deu certo, sendo que eu passei por isso, não é? Eu tentei fazer o mesmo, infelizmente. Um beijão, gurizada. Até a próxima. Ai, que calor. Como é que tá aí na cidade de vocês? Tá muito calor? Comenta aqui embaixo. Me conta de que cidade tu é e se tá muito quente, se tá muito frio, enfim. Aqui tá muito calor, tá precisando de chuva. Muito calor, eu tô um suador aqui. E é isso então. Tchau, tchau. Deixa aquele like se tu esqueceu de deixar o like lá no começo. Comenta aqui embaixo pra gente bater um papo sobre este assunto. E comenta sobre algum assunto que tu gostaria de que eu trouxesse aqui pra gente conversar, pra gente refletir. Ou algum assunto temático mesmo. Enfim, é isso então. E se tu não é inscrito no canal, se inscreve aqui neste botão vermelho. E é isso aí. Tchau, tchau. E se tu quer me mandar o teu testemunho para vir ao ar neste canal, quarta-feira, às 16 horas, me manda o teu testemunho por este e-mail que está aqui, que eu estarei contando o teu testemunho. Amém? Tchau, tchau.